E nos últimos anos, a gente percebe um crescimento que é muito significativo quando nós olhamos para o desenvolvimento da ansiedade. Mas é interessante verificar como cada faixa etária, como cada ciclo da vida, esses índices eles vão mudando. Principalmente quando nós olhamos numa faixa ali até de 14 anos. Nós percebemos que houve um aumento muito importante em relação ao registro de cada caso e como essas porcentagens elas vão ficando de uma maneira que é muito delicada e é um modo quase que negativo. Eu vou conversar agora com o Eduardo Perim. Ele que é psiquiatra e especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas da USP. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Doutor, quando nós olhamos os dados que foram divulgados pelo SUS, chama muito a atenção quando nós olhamos para os mais jovens. E ali nós temos uma faixa que alcança as crianças, chegando nos adolescentes. E quando nós olhamos para essa fase da vida, muitas pessoas, de uma maneira às vezes errônea, e até pela falta do entendimento da proporção que isso tem, acaba acreditando que uma criança não pode desenvolver ansiedade porque não teria motivos para isso. Eu queria um pouco da sua explicação e conhecimento para desmistificar isso e entender como esses números exatamente demonstram que essas crianças e adolescentes ficaram mais ansiosas com o passar do tempo. A ansiedade é um transtorno que com muita frequência começa na infância, né? Crianças têm, às vezes, fobias, às vezes um transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, que antes compunha aí o grupo dos transtornos ansiosos, hoje ele faz parte de outro grupo, mas não deixa de ter ansiedade, também começa na infância, né? Então, na verdade, essa ideia de a infância como algo tranquilo e muito livre de qualquer problema, né? Na verdade, infelizmente, não é real, né? A gente tem muitas crianças sofrendo realmente de transtornos psiquiátricos. E isso vem aumentando, né? Por razões múltiplas, provavelmente, né? Doutor, acontece com muita frequência quando nós abrimos essa discussão, até numa roda de conversa, não precisa ser necessariamente aqui no jornal como nós estamos fazendo agora, dizendo que anteriormente isso não acontecia, alguns preferem definir como uma frescura. Eu queria entender um pouco se dessa vez, o que nós passamos agora, a nossa sociedade é mais preparada para fazer esse tipo de diagnóstico, porque na verdade a ansiedade ela sempre esteve ali, ela sempre aconteceu, acabou atingindo diferentes pontos da nossa vida. Nós temos de fato um número maior de diagnósticos e essa identificação com mais facilidade, ou o modo como nós vivemos hoje em dia, ele é mais propício para que essas crianças e adolescentes desenvolvam um quadro como esse? Sem dúvida, as duas coisas, né? Hoje em dia, a gente consegue fazer mais diagnóstico, né? Então, os nossos recursos como psiquiatra e como psicólogos, né? Aumentaram bastante, porque a gente consegue perceber melhor, né? Hoje em dia, as características de ansiedade, existem mais estudos sobre isso. Os pais estão mais preocupados também com a saúde mental das suas crianças, então eles buscam mais ajuda, né? Mas, sem dúvida, também houve realmente um aumento dos níveis de ansiedade, né? Isso pode acontecer por diversas razões, teve vários fatores que provavelmente contribuíram para isso. A tecnologia, né, que vem aumentando, né, a internet, as interações que são muito mais virtuais hoje do que presenciais, reais, né? O aumento do sentimento de solidão, né? O aumento do sentimento de se sentir estranho, né? De se sentir diferente, não pertencente ao grupo, é muito mais frequente hoje, né? Alguns autores colocam também fatores alimentares, poluição, uma série de fatores combinados, né? Que podem contribuir para o aumento da ansiedade, né, geral, né? Hoje o Brasil é considerado pela OMS o país com maior nível de transtornos ansiosos do mundo, né? Então, realmente houve esse aumento, né? A pandemia também foi um fator importantíssimo para aumentar os níveis de transtornos psiquiátricos, entre eles a ansiedade, o burnout, a depressão, o uso de substâncias, né? Transtornos de autoagressão, de suicídio, né? Então, realmente houve esse aumento expressivo, né, nos números. Doutor, quando a gente olha justamente para essa faixa etária, entre os mais jovens,
Como que é possível reconhecer os sintomas dessa ansiedade fora do seu padrão convencional, onde a criança ou então adolescente, eles começam a apresentar alguns comportamentos que eles diferem muito da normalidade? A que momento os pais precisam ficar atentos para que a situação não saia do controle? Os pais precisam ficar atentos para crianças que eventualmente têm muito medo das coisas, são muito inseguras, têm um senso de autoestima muito prejudicado, né? Eventualmente muito dependentes dos pais também, né? Pessoas que tendem a se isolar, né? Então, crianças que se mantêm muito tempo no quarto, usando tecnologia, né? Acabam precisando chamar nossa atenção, né? Eventualmente algumas manias, alguns rituais que podem acontecer também como sintomas obsessivo-compulsivos, né? Então, os pais precisam ficar atentos aos pensamentos, aos medos, às preocupações dessa criança, às evitações, né? Quando a criança passa a evitar, por exemplo, ir à escola ou sair, frequentar a casa de um amiguinho, ir numa festa, né? Ou ir para lugares públicos em geral, né? Então, essas evitações precisam chamar a nossa atenção, né? Doutor, eu queria muito agradecer o tempo e a Existe também, eu disponibilidade. acho que... Perdão, doutor, eu pensei que o senhor tinha concluído, mas pode seguir, por favor. Desculpe. Existe também uma questão, né, que assim, os pais hoje compreendem mais sobre a saúde mental das crianças, isso é um fato, mas muitas vezes eles confundem isso com não posso dar limite porque meu filho está apresentando algum sintoma ansioso, então eu não posso impor certos limites porque eu vou provocar um aumento dessa ansiedade, mas as crianças precisam desses limites, né? Então, a gente precisa limitar, por exemplo, o número de horas que a criança passa, né, em frente às telas. A gente precisa limitar certos comportamentos, né? Porque isso depois vai tendo também repercussões, né? A gente pode compreender muito bem, mas tem certos limites que precisam ser estabelecidos realmente, né? Sem sombra de dúvida, fazer essa autoavaliação, como essa relação acontece dentro de casa, para verificar aquilo que pode ser lapidado, para não colocar a criança num cenário que é tão difícil no início da vida, literalmente. Doutor, muito obrigado por vir aqui conversar conosco, explicar um pouco por que o cenário é tão delicado e o que é possível ser feito a partir de uma constatação como essa. Uma ótima noite. Muito obrigado. Boa noite. Até.